Git commit. Beleza, passei a mensagem. Vamos lá, git merge. Vamos fazer um git merge aqui. Ok, feito. Git push. Mandei para o repositório. Quantas vezes você digita esses comandos durante o seu dia a dia? Ou você executa de alguma forma ali pela sua IDE ou pelo seu editor? De onde que vieram esses comandos? De onde que veio essa ideia de gerenciar versões de código? De criar branches? Fica aí que eu já vou te explicar. Nesse vídeo nós vamos conhecer a história antes do Git. Oi, o meu nome é Eustáquio Rangel. Sou desenvolvedor de software. Aqui tem algumas informações de contato. Quando você dá Git commit hoje, você está usando uma tecnologia que evoluiu por mais de 50 anos. Nesse vídeo eu vou mostrar a história completa dos Version Control Systems, desde o SCCS, lá em 1972, quando ele começou, lá nos laboratórios da Bell Labs, passando ali pelo CVS, dominante nos anos 90, pelo Subversion, que tentou consertar aí o CVS, até o Git, que o Linus Torvalds escreveu ali em 10 dias depois de uma briga homérica ali com o BitKeeper. E claro, vou limpar o veneninho aqui da boca, não dá pra gente falar de um sistema de VCS, né, sem prestar as nossas não tão sinceras homenagens ao Visual Source Safe da Microsoft, aquele que corrompia o repositório se você olhasse meio torto para ele. Eu vou instalar todos os sistemas numa VM Ubuntu mais antiga e mostrar na prática como criar repositórios, fazer commits, branches e merges em cada um deles, até o limite que eu consegui aqui, porque tem alguns que são bem antigos. E um breve, mas importante disclaimer aqui. Muitos deles eu pesquisei e estou usando pela primeira vez nesse vídeo. Se eu fizer alguma coisa errado, me puxa a orelha ali nos comentários, combinado? Esse vídeo, pelo tamanho do script que eu tenho aqui, vai ser longo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar os marcadores aqui no vídeo em cada sistema para que você possa, se necessário, ir assistindo por partes, ok? Bora lá! Então, vamos lá. O que é um VCS? Um VCS é uma sigla Version Control System, também chamado de Source Code Management, que é um SCM, é tudo a mesma coisa. É um tipo de software que registra algumas mudanças nos arquivos ao longo do tempo, permitindo ali recuperar uma versão anterior, saber quem mudou o que e quando, trabalhar em paralelo aí com algumas outras pessoas, criar linhas paralelas de desenvolvimento, as nossas branches, e também mesclar o trabalho de várias pessoas, que são os nossos merges. Nós temos basicamente 3 gerações. A primeira geração, local, arquivo por arquivo. O SCCS, o RCS, cada arquivo tem sua própria história. O bloqueio é pessimista. Nós vamos falar o bloqueio pessimista daqui a pouco. O lock dele é pessimista. A segunda geração, centralizado, cliente-servidor. O CVS, o Subversion, o Perforce. Já ouviu falar do Perforce? Vamos falar um pouquinho dele depois. Um servidor central armazena o repositório. Múltiplos usuários fazem ali checkout e commit naquele repositório. Permite o trabalho concorrente ali sem locks, né? Sem travas, na maioria das vezes. E a terceira geração, que é o distribuída, o DVCS, né? O D vem de distributed, vem de distribuído. O BitKeeper, o Git, o Mercurial, o Darks, o Bazaar, que nós vamos falar um pouquinho de cada um deles depois. Cada cópia do repositório é completa, com toda a história. Ele não tem um servidor privilegiado ali por design, um servidor central, embora na prática o GitHub virou o repositório do mundo inteiro, né? Aqui convém explicar um pouco o que são os conceitos de bloqueios pessimista e otimista. O bloqueio pessimista, ele é pessimista porque ele assume que conflitos vão acontecer. Você precisa travar o recurso antes de editar. Enquanto você tem um lock, ninguém mais consegue mexer naquele arquivo. Quando termina, libera. Garante zero conflito, mas serializa o trabalho da equipe, né? Se você sai para o almoço com o lock aberto, todo mundo fica parado ali, né? Aqui tem uma pequena ilustração disso. E tem o bloqueio otimista. Ele é otimista porque ele aposta que os conflitos serão raros. Todo mundo edita à vontade, em paralelo, sem pedir permissão. O conflito ele é detectado só na hora do commit merge. Se as 2 ou mais pessoas mexeram na mesma região, o sistema vai reclamar e alguém resolve o merge.
Ele maximiza o paralelismo ao custo de você, ocasionalmente, ter que sentar e resolver o conflito. A pegadinha histórica, o CVS, que vamos ver daqui a pouco, foi a virada de chave lá em 1986. Antes dele, todo mundo assumia que controle de versão era igual a locks. O Dick Grunick disse que é o cara que inventou o CVS, disse uma vez: e se a gente confiar em que os devs raramente mexem na mesma linha? E inventou o merge automático. Aquilo abriu a porta para equipes grandes trabalharem ali em paralelo e definiu o padrão ali pelos próximos 40 anos. Mas e aí? Como que esse software surgiu e quem que inventou ele? Calma lá. Vamos entender por que ele foi tão revolucionário, lembrando como era a vida antes do controle de versão. E muita gente viveu isso bem ali no começo dos anos 90 até os 2000. Se você passou por isso que eu vou falar aqui agora, comenta aí. O que a gente fazia? Nós tínhamos geralmente ali backup diário em disquete. Nós gravávamos o projeto todo em tantos disquetes, sei lá, 1, 2, 3, todo santo dia, com medo de algum dar pau. E dava pau. O disquete 5/4, né, tinha aquele jeito carinhoso de só lembrar que estava com bad sector na hora que você precisava restaurar alguma coisa dele. Os 3,5 também, não tinha muita diferença não. E aí nós tínhamos uma regra de ouro ali, a rotação de backups. Na segunda-feira eu usava o jogo A de disquete, na terça o jogo B, na quarta o jogo C e rezava. Tínhamos algumas convenções, tipo assim, projeto V1.zip, projeto V2.zip, projeto V2 final.zip, projeto V2 final definitivo.zip, projeto V3 agora vai.zip. Todo mundo tinha alguma coisa desse tipo. E quando você trabalhava ali em equipe, né? Que tinha que travar o arquivo na unha e colocava um recadinho no mural. Eu tô mexendo ali no main C, tá? Ninguém toca nele, ninguém toca. Pelo amor de Deus, espera terminar para fazer o backup disso. A história real é que muita gente perdeu meses de trabalho por causa de um único disquete corrompido. Era literalmente uma indústria sustentada por fé e até por fitas DAT e depois com os discos zip, os zip discs. Putz, aquilo era uma beleza, né? Se isso já aconteceu com você, comenta aí. Eu mesmo tenho várias histórias sobre isso e como que a gente dependia de disquete para trafegar essa informação, fazer o backup do código, etc e tal, né? Em uma época que não existia internet, que a gente só conseguia conectar computador com programas tipo Carbon Copy. Olha ele aqui, ó. Quem lembra dele? Aquele antigão do DOS. Não esse de clonar as coisas, era o Carbon Copy. Hoje a gente tem um para clonar, né? Era o Carbon Copy de conectar computador com computador pela linha telefônica. Nessa época eu trabalhava numa empresa de transporte que tinha bastante ônibus e nós fazíamos a integração dos dados ali através de disquete. Na época já era de 3,5 que vinha dentro de pequenas caixinhas de isopor aqui. Eles entregavam para os motoristas dos ônibus lá até linhas de até 300 km para ser entregue na matriz para a gente fazer a consolidação dos dados, né? Nós tínhamos alguns scripts no ponto de venda que exportavam os dados. Tudo isso na época era ponto .bat, né? A gente estava no DOS, né? Tinha alguns scripts ali nos bats, exportavam os dados diários e gravavam várias vezes em cada disquete. Por isso que já era os de 3,5, já cabia mais coisa, era zip pequenininho, né? Tudo compactado. E eram pelo menos 2 disquetes enviados todo santo dia dentro de umas caixinhas de isopor que trafegava lá 300 km, né? O problema é que muitas vezes dava pau em todos os arquivos, em todos os disquetes. Então era um negócio meio complicado. Aí a gente tinha que conectar com o Carbon Copy. Tudo automatizado também com os scripts do DOS na época. No ponto de venda, a pessoa só tinha que trocar o cabo do telefone, estava com o cabo da linha telefônica, ele trocava pelo do modem, né, meu amigo? Tá achando que era fácil o negócio, né? E tinha que torcer para ninguém ligar para o ponto de venda antes da gente ligar com o computador, porque senão a pessoa ia escutar o modem do outro lado lá, né? E o pessoal tinha que se ligar que alguém ligou, que ia ter que esperar desligar, enfim, era uma coisa meio complicada, né? E aí a gente conseguia conectar ali com o Carbon Copy computador por computador e mandava mensagem no terminal. Ele tinha um chat, cara, a gente fazia chat ali no DOSinho, né? Indicando que a gente estava fazendo, legal, tô conectado, vou fazer aqui a cópia dos dados, daqui a pouco eu te aviso para você já desconectar e trocar o cabo do modem pelo telefone de novo.
E teve um fato engraçado que uma vez que eu conectei pela primeira vez, a gente dava treinamento pro pessoal, né? Mas eu conectei num ponto de venda pela primeira vez e foi de primeira. Falei, nossa, lindo isso aqui, né? O pessoal fez tudo certinho. Aí eu enviei mensagem dando parabéns pra turma, né? E ninguém respondia. Eu falei, poxa, gente, vocês estão aí? Ó, eu vou começar a fazer a cópia dos arquivos. E ninguém respondia, eu mandei bala, comecei a fazer a cópia dos arquivos e terminei, mandei mensagem indicando que havia terminado de copiar as coisas e depois de minutos que ninguém respondia nada, eu desconectei e vida que segue. Meses depois eu fiquei sabendo que quando o modem estava conectando com aquela barulheira que parecia sei lá, um jumento no cio, né? Fazia que tudo aquela barulheira danada, saiu todo mundo correndo do ponto de venda achando que o computador ia explodir, né? Sério. Então, era tenso o negócio. Então, nós controlávamos os backups ali pelos disquetes, jogos de disquetes, toda semana gerenciando, rotacionando o disquete. Se tivesse um HD sobrando, fazia no HD. Fita DAT também, se tivesse, perfeito, né? Mas era uma questão aí de rezar muito para que não desse problema ali, tanto no backup que a gente precisava dos dados, quanto no próprio código, né? Então, essa era a vida antes de a gente ter ali alguns sistemas, pelo menos na parte do código, né? Como a gente vai ver agora. Antes de a gente ter alguns sistemas de gerenciamento de controle de versão de código. O conceito moderno de controle de versão foi inventado pelo Mark Rothschild, lá no final de 1972, no laboratório da Bell Labs, lá em Murray Hill, New Jersey. A primeira implementação foi escrita em Snowball 4. Alguém conhece essa linguagem? Faz tempo, hein? Rodando no IBM System 370, sobre o OS 360 MVT. Depois ele foi reescrito ali em C para rodar no Unix, num PDP-11, e distribuído junto com o Programmer's Workbench, o PWB. O que era o Programmer's Workbench? Em 1973, o Unix era um sistema de pesquisa do grupo do Ken Thompson e do Dennis Ritchie. Servia uma equipe pequena ali de cientistas da Bell Labs em projetos exploratórios. Mas a Bell Labs, como um todo, tinha milhares de programadores trabalhando em projetos comerciais sérios. Software telefonia, sistemas de billing, processamento de dados, né? Todos trabalhavam ali com mainframes IBM, Univac, XDS, Sigma, com sistemas ali de batching um pouquinho complicados e as ferramentas sendo desenvolvidas ali na hora, né? Na época, o Ivan Ivey e o Rudd Kennedy, ambos ali do Bell Labs, começaram um projeto para resolver esse tipo de coisa, de organizar essas ferramentas. Pegar o Unix da pesquisa e adaptá-lo para ser um ambiente de produção para equipes grandes de programadores. Aí nasceu o PWB Unix, Programmer's Workbench Unix, lançado oficialmente como PWB 1.0 em julho de 1977. A ideia era: o programador escreve, edita, versiona e compila código no Unix, mas o resultado final pode rodar em qualquer outro mainframe da empresa. O PWB virou um estúdio de desenvolvimento centralizado, conectados aos mainframes via submissão de jobs. Em 1977 já tinha uns 1.100 usuários ativos numa divisão, a BISP, Business Information Systems Programs. Era de longe o maior site Unix do mundo na época. Nós tínhamos o Make, o Hawk, nós tínhamos ali o Lex, o IAC, né? Então tinham várias ferramentas ali que são utilizadas até hoje, que nasceram todas por ali no PWB. O PWB também consolidou a famosa filosofia Unix de ferramentas pequenas que fazem uma coisa bem. O grupo do PWB rejeitou explicitamente a ideia de construir uma IDE integrado, top-down, o que era moda em outros sistemas da época. Em vez disso, fizeram um monte de comandinhos independentes que se compunham ali via pipe. O Ivan Ivey explicou isso num paper de 1977, mais ou menos assim: rejeitamos a ideia de projetar um workbench completamente integrado, entre outras razões porque ninguém sabe ainda como o sistema deveria parecer. Em vez disso, projetamos ferramentas independentes de função única e disponibilizamos para os usuários o mais cedo possível, com feedback constante. Soa muito atual, né? É basicamente a metodologia ágil descrita lá em 1977.
Em 1979 e 1980, a AT&T unificou o PWB com o Unix V7 ali de pesquisa, virou o Unix System 3. Depois virou o System 4, não, desculpa, o System 5 em 1983. O Unix comercial que dominou o mercado até os anos 90 e foi a base de tudo aí do Solaris, do AIX, do HP-UX. Então, todo o Unix comercial moderno tem o DNA do PWB dentro, incluindo aí o SCCS embutido. Mas de volta para o assunto principal, o SCCS. Quando eu fui pesquisar sobre o SCCS, eu resolvi entrar em contato com o próprio Mark Roshkind para pedir autorização para usar a foto dele aqui no vídeo. Para minha surpresa, ele respondeu. Então aí vai um agradecimento muito especial para o Mark. So, special thanks to Mark Roshkind, the creator of SCCS, for kindly granting permission to use his photo in this video. More importantly, thank you, Mark, for your pioneering work on SCCS, one of the earliest version control system and a significant milestone in the history of software development. Many of the ideas that shaped modern version control system can trace their root back to their work, and generations of developers have benefited from it. It was a real honor to hear from you, Mark, while I was researching for this video. Thank you, Mark. Antes do SCCS, os programadores rastreavam mudanças manualmente. Comentários no código, backups em fita, listagens de papel. O SCCS, o Roshkind, ele fez isso a pedido de um gerente com experiência em software militar, que queria um jeito decente de rastrear as modificações, autoria e justificativa das mudanças no código. O SCCS, inclusive, introduziu uma sacada genial que sobrevive até hoje em binários Unix aí mais antigos. Uma string mágica ali, arroba, com os parênteses e o hashtag dentro. Você colocava algo assim no seu código C. Quando o SCCS expandia os keywords no checkout, essa linha virava parte do código compilado. Ele embutia ali no object da coisa, no ponto O, no ponto A, no executável final. Aí o comando watch, e sim, tinha um comando watch, vasculhava qualquer arquivo ali dentro, texto ou binário, procurando pelo arroba, pelos parênteses e o hashtag, e cuspia o que vinha depois, tipo assim, ó. E aí pronto, você já sabia exatamente qual a versão dos fontes que gerou aquele binário em produção. Era o gitlog na era do pré-git, embutido ali dentro do próprio binário. A sequência de caracteres foi escolhida especificamente por ser meio improvável de aparecer por acaso em um código ou dados. O comando watch ainda vem no pacote no CSSC, é o contrário, no Ubuntu. Né? Vale rodar ali em alguns binários antigos só pela diversão arqueológica da coisa. E falando nisso, basicamente, esse é um vídeo arqueológico, né? Falando em arqueologia, vocês notaram a referência do Bell Labs? Sim, o SCCS nasceu no mesmo lugar, na mesma época que o Unix e a linguagem C. Em 1972, 1973, lá em Murray Hill, lá em New Jersey, o Ken Thompson e o Dennis Rich estavam migrando o Unix do PDP 7 para o PDP 11, desenvolvendo a linguagem C, lá entre 1971 e 1973. E o Mark Roshkind, ele foi contratado pelo Bell Labs ali em 1970, ele escrevia o SCCS ali no Snowball, no IBM System 370, e em 1973 ele portou ele para a linguagem C, usando o PDP-11. O SCCS ele foi incorporado ao Programmer's Workbench, que a gente já comentou aqui, e depois ao System 3 e o System 5 da AT&T. E todo mundo ali trabalhava na mesma empresa. Você imagina, né, bicho? Vale a leitura do paper retrospectivo, a Retrospective on the Source Code Control System, ali do Roshkind, feito ali em março de 2025, coisa de 50 anos depois que ele escreveu o software. O link está aqui na descrição. Lá o Mark menciona, entre outras coisas, as versões do SCCS da Bell Labs, mesmo com melhorias, eventualmente foram eclipsadas por sistemas sucessores. Mas, olha só que importante, os conceitos de controle de versão introduzidos pelo SCCS persistiram, mesmo que quase todos os seus detalhes operacionais tenham sido repensados ao longo dos anos. Então os conceitos estão vivos ali, né? Outro ponto do Mark.
as ideias introduzidas pelo SCCS, o controle de versões, registro de alterações, quem as fez, quando e por quê, provocaram uma mudança permanente na forma como o software é desenvolvido. Isso é uma coisa gigante, né? O teste do tempo foi feito e é o que estamos vendo hoje. Novamente, Mark, obrigado por suas contribuições. E se você não viu o meu vídeo sobre o Ken Thompson e o Unix, o link está aqui na descrição também. E aí, vamos listar algumas vantagens do SCCS. Primeiro, ele foi o pioneiro absoluto. Ele definiu o que é controle de versão. Segundo, padronizado pelo POSIX, Single Unix Specification. Isso era fantástico. Terceiro, armazenamento eficiente via Interleaved Deltas. Algumas desvantagens. Ele trabalhava arquivo por arquivo. Hoje, você pensar nisso é um negócio meio complicado, né? Não tinha o conceito de repositório. Ele não tinha suporte de rede. Quase não tinha rede daquela época, né? O bloqueio era pessimista. Lembra que a gente falou do bloqueio pessimista? Então, apenas uma pessoa edita por vez. A sintaxe era um pouquinho arcaica, mas para a época estava perfeito, né? A gente tinha ali uns comandos get, delta, etc e tal, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que foi um pouquinho modificado depois. Onde que a gente armazenava ali os arquivos controlados pelo SCCS? Apenas localmente, não tinha rede ali. O repositório ficava num diretório SCCS, tudo em maiúscula, dentro do projeto. O conceito de pull request, não existia o conceito de pull request. O compartilhamento era feito via patches por e-mails ou troca de arquivos s.xxx, com as extensões ali. Eu tenho lá no meu site um artigo falando sobre pull requests em modo raiz. Basicamente, eram patches trocados, tá? E o controle de acesso dele, as permissões do sistema de arquivo Unix. Quem tinha aquelas permissões conseguia lá ler e escrever em cima dos arquivos. O status atual dele não está mais em desenvolvimento ativo. Ele sobrevive a algumas implementações modernas só para compatibilidade com sistemas legados, como, por exemplo, o GNU CSSC, Compatibility Stupid Source Control. Olha o nome do negócio, né? É uma sigla irônica brilhante ali, escolhida de propósito. É um clone livre do SCCS pelo projeto GNU. Não é uma implementação completa, serve principalmente para migrar os arquivos SCCS antigos ali para sistemas modernos, mais modernos. Moderno, CVS, SVN, etc. O SCCS era proprietário da AT&T. E também tem o Schilling SCCS do Jörg Schilling, que ele tentou modernizar aí mais ativamente a coisa. Vamos dar uma olhadinha aqui em como que a gente consegue instalar ele em um Ubuntu. Aqui eu estou no Ubuntu 22.04. Talvez não vá ter os pacotes em uma distro mais atual, tá? Mas vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Esse carinha aqui vai instalar ele. Vamos dar uma olhada. Vou colocar a minha senha. Tá baixando. Eu tenho que fazer um auto remove aqui. Já baixou. Vamos aproveitar e fazer um auto remove nessa VM. Beleza. Algumas coisinhas aqui do kit. Ok. Agora ele já está instalado. Vou lá para o meu home. Vou fazer... Eu estou copiando e colando, tá? Estou lá no meu projeto agora, não tem nada nele. Deixei o prompt um pouquinho mais bonitinho aqui. Vou fazer um diretório SCSS. E agora eu vou fazer o seguinte. Criei um arquivo aqui. Um arquivo txt. Está escrito versão 1, beleza? Vamos aumentar um pouquinho essa fonte aqui para ficar melhor. Mais um pouquinho. Pronto. Agora eu vou colocar esse carinha aqui, ó. Crie para mim o arquivo txt. Estou apresentando o arquivo lá para o gerenciador. Se a gente der uma olhada aqui agora, olha só o que aconteceu aqui, ó. Ele já começou a criar os arquivinhos de controle dele. Agora eu vou falar que eu quero editar ele. Ó, o New Delta aqui, tá vendo? Estava na 1.1, foi para 1.2. Vamos colocar aqui a versão 2 no arquivo txt. Esse aqui, ó. Qual que é o comentário, é o comment aqui da coisa? Introduzir a versão 2.
Beleza. Ok. E aqui eu vou fazer isso aqui, ó. Esse aqui é o meu log, tá vendo? Então, pessoal, esse foi o SCCS, um software que deu a base toda para o sistema de controle de versão aqui de código de arquivos. Feito lá, começou a ser feito lá em 1972. Agora vamos dar um pulo de 10 anos, vamos para 1982. Vamos ver o RCS, Revision Control System. Quem criou ele? Foi o Walter Tichy, na Universidade de Purdue, lançado em março de 1982. Ele foi escrito ali na linguagem C. Uma das sacadas, ou a grande sacada do RCS, foi o Reverse Deltas. O que era isso aí? A pergunta era como armazenar várias versões de um mesmo arquivo de forma eficiente. A abordagem ingênua da coisa seria: guarda uma cópia completa de cada versão. Se um arquivo tem 100K e você tem 50 versões, lá se vão 5 megas. A abordagem do SCCS, como nós vimos anteriormente, eram os Interleaved Deltas. Eles armazenavam ali eram armazenados as diferenças são os deltas, entre as versões, todas misturadas em um único arquivo, com marcadores indicando qual versão cada linha pertence. É eficiente em espaço, mas todas as versões custam mais ou menos o mesmo para extrair. E qual que foi a sacada do RCS? Os Reversed Deltas. Olha aqui tem uma ilustração disso. E por que isso é genial? O Tichy, ele mediu e descobriu, olha que interessante, 95% dos acessos em um repositório são para pegar a versão mais recente. Talvez isso se mostre praticável até hoje, né? Então, você fazer um checkout ali para editar, né? Um checkout "-p" ali para ler o negócio. Essa operação no RCS é literalmente um CP, um copy instantâneo. As versões antigas custam mais. Precisa aplicar N deltas ali para trás. Mas isso é um caso raro. Então, sempre a versão mais atual estava ali disponível para ser copiada e recuperada. E branches? Para as branches, o RCS usa ali os forward deltas. Do ponto do fork em diante, a reconstrução fica. Você aplica os deltas reversos no trunk até o fork. E depois os delta forward na branch até a versão desejada. Aqui uma observação sobre o termo que eu acabei de falar, trunk. Trunk é o nome clássico da linha principal de desenvolvimento, o tronco da árvore. Então nós temos o tronco e de onde saem o quê? Os galhos, que são as branches. É onde o código oficial vive e de onde se criam ali as branches para features ou os bug fixes, né? A terminologia da coisa veio da metáfora botânica ali, trunk, que é o tronco, branches, que são os galhos, sleeves, que são as folhas, os arquivos individuais. Os próximos sistemas que nós vamos ver consagraram esse vocabulário lá nos anos 90, 2000. E esse modelo influenciou diretamente o CVS, que armazena os arquivos "V" ali no formato RCS, que vamos ver o CVS um pouquinho ali para frente. Algumas vantagens do RCS. Ele era uma alternativa livre ao SCCS, que era proprietário da AT&T. Ele usa o Reverse Deltas, mais rápido para acessar as versões recentes, que é o caso, como comentado, mais comum. E ele já suportava branches, limitado, mas existia, estava lá. Algumas desvantagens. Ainda arquivo por arquivo, sem rede. O bloqueio era pessimista por padrão. Não tinha aí um conceito de projeto. E ele era armazenado localmente num subdiretório RCS, assim como o SCCS tinha o dele. Aqui a gente tinha o RCS. Não tinha ali pull requests, né? Então, ainda do mesmo jeito, eram patches enviados por e-mail, era o padrão da coisa. O controle de acesso era permissão ali do file system. Então, quem tinha acesso de escrita e leitura conseguia fazer as coisas. E o status atual dele, qual que é? Ele é mantido pelo GNU Project. A última versão estável foi feita em fevereiro de 2022, ou seja, tem manutenção mínima na coisa. Ninguém usa mais ele para projetos novos, mas sobrevive ainda para editar arquivos de configuração isolados ali por exemplo, no ETC. Vamos lá, vamos tentar instalar ele aqui.
Senha de novo. Instalado. Beleza, vamos limpar a tela. Vou fazer de novo aqui o meu projeto. Agora eu vou fazer um diretório RCS, tá? Vamos criar outro arquivo TXT aqui. Aqui eu vou fazer um commit dele, vamos falar assim. Ele vai pedir uma descrição inicial, eu vou colocar só o pontinho aqui o ponto final, que vai ser a primeira versão dele. Beleza, olha aqui, ele já deu uma revisão inicial aqui, 1.1. Agora eu vou travar ele para editar. É meu e ninguém pega, ó, tá locked. Locked. Vou colocar uma linha nova no arquivo. Vou fazer um commit desse cara. Agora eu vou colocar uma mensagem aqui, ó. Linha. Vamos fazer diferente, né? Adicionada uma linha nova. Que porcaria de commit. Beleza, done. Vamos ver aqui como que a gente pegava o log do arquivo. Olha lá, ó. Agora tá aqui o log dele, tudo bonitinho, certinho. Só para mostrar rapidamente como que a gente faria uma branch aqui. Eu não vou entrar nos merge, etc e tal. Olha só, aqui eu tô fazendo uma branch nova, tá? Então eu tô fazendo aqui 1.1.1 aqui, onde ele pede aqui uma mensagem de log. Eu vou colocar aqui, pronto, beleza. A parte de fazer merge das branches nós não vamos ver. Isso aqui foi só para dar uma olhada rapidinha aqui no RCS. E agora vamos lá para 1986 com o CVS. O CVS foi o primeiro VCS que eu utilizei lá por 1992. Né? Foi minha primeira porta de entrada para ter sanidade depois dos disquetes ali, né? Então me quebrou um galho muito grande na parte de gerenciamento dos meus códigos. Então eu comecei a ver a vantagem que isso dá para gente. Então desde lá de trás, mesmo numa época que já era meio complicado a gente utilizar as ferramentas, não tinha muita internet, não tinha muita documentação. Inclusive eu tenho um livrinho aqui esse aqui é de 2003, do Pragmatic Programmers, foi escrito pelo Dave Thomas e o Andrew Hunt. Esse livrinho também me quebrou um galho, porque algumas coisas, eles deram umas dicas bem legais aqui, que a gente ou não encontrava na internet, ou não encontrava na documentação, enfim. Mas eu já usava ele de uma maneira bem diária na coisa, e comecei a ver a vantagem de ter esse tipo de controle no nosso código desde lá. E quem criou o CVS foi o Dick Gruen, lá em Amsterdã, em 86. Posteriormente ele foi reescrito a partir de abril de 1989. A versão 1.0 oficial foi em 1990 e foi entregue à Free Software Foundation, a FSF. A linguagem dele, originalmente, ele era feito em Shell Script, envolvendo ali o RCS até, né? Depois ele foi reescrito totalmente ali em C. Quais eram algumas vantagens do CVS? Ele foi o primeiro sistema desse tipo com um modelo cliente-servidor. Tínhamos múltiplos desenvolvedores trabalhando ao mesmo tempo, olha que legal. Sem locks pessimistas, aí tinha um merge. Introduziu o conceito moderno de branches. Aí todos os sistemas posteriores basicamente se basearam nessa implementação. Ele introduziu o conceito de three-way merge, ou mesclagem de 3 vias, que ocorre quando mais de uma pessoa edita o arquivo e resulta em conflito. Isso é usado até hoje pelos sistemas de controle de versão mais recentes. E ele funcionou em todo lugar. No Unix, no Linux, no Windows via CVS-NT, no OS/2, nas VMs. E funcionou em todo lugar. No Unix, no Linux, no Windows via CVS-NT, no OS/2. Algumas desvantagens. Ele não funcionava offline de verdade. O CVS Commit, CVS Update, CVS diff-R, comparando com a revisão remota. E a maioria das operações úteis ali exigia uma conexão com o servidor. A gente só conseguia mexer e editar localmente. Tudo que envolvesse o histórico ou o commit precisava do servidor. Os commits não eram atômicos, né? Cada arquivo é comitado separadamente. Se cair no meio, vira bagunça. Ele não versiona os renames, renomeando arquivos ali, nem movimentação de arquivos. Assim como ele não versiona diretórios, eles são deduzidos das estruturas dos arquivos.
Os merges ainda eram meio propensos a erros. E a performance não é lá aquelas coisas em projetos muito grandes, em projetos enormes. Onde que a gente armazenava? Localmente, aqui no File System, ou, ó, que legal, já começou, no servidor, via P-Server, via o RSH, o SSH, o K-Server, que era o Kerberos. O conceito de pull request ainda não existia. Continuavam os patches por e-mail. A propósito, foi mais ou menos nessa época que o Bugzilla foi criado, em 1998, pelo projeto Mozilla, embora não diretamente por causa do CVS. A falta de ferramentas de colaboração ao redor do CVS impulsionou esse tipo de coisa. O controle de acesso já mudou um pouquinho. Podia ser via File Systems do Unix, com o chon, chmod nos diretórios do repositório, ou via arquivos administrativos. Nós tínhamos o CVS Root Password, PSWD, na verdade, né? O CVS Root Readers, o CVS Root Writers. E já tínhamos o conceito de hooks, o commit info, o log info. E o status atual dele, tadinho do CVS. Desenvolvimento parado em 2008. Última versão estável foi em maio de 2008. E ele sobrevive aí em projetos legados que ninguém quer migrar ainda para outra ferramenta. Vamos lá, vamos instalar ele aqui no Ubuntu. Senha. Beleza, instalado. Vou criar aqui agora um diretório que vai ser o, aspas, repositório central da coisa. Tá lá no meu home CVS root. E vamos inicializar esse carinha. A gente der uma olhada lá agora. Ó, já tem uma pastinha dele lá dentro. Vamos criar em outro lugar agora. Eu vou lá pro TMP. Aqui o meu projeto, tô lá dentro do meu projeto, lá dentro do TMP, para depois mandar lá pro CVS root. Vou fazer um eco aqui para o arquivo txt. Criei um arquivo txt, então tem um arquivo txt aqui. Agora eu vou importar o conteúdo aqui lá para o repositório. Estou passando uma mensagem, estou passando aqui que é o meu projeto, tá? Estou passando um nominho para ele aqui. O vendor, isso aqui era uma tag que a gente poderia estar pegando de algum outro lugar, tal. Estou colocando o meu apelido e uma tag de start aqui para... Beleza, foi importado, tá lá no CVS root agora. Agora o que eu vou fazer? Eu vou lá para o meu home, vou fazer um checkout. Vejam, eu mandei do TMP lá para o CVS root, vou fazer um checkout aqui para o meu projeto. Ah, legal, já estou lá dentro. Já tenho aqui, ó, o arquivo txt com o diretório do CVS. Vou colocar uma linha nova no arquivo. Vou fazer um commit. Ó, revisão 1.1, ele está na 1.2 agora. Vamos limpar a tela aqui. Vou adicionar um arquivo novo, o arquivo 2.txt. Na verdade, eu criei o arquivo. Agora eu vou adicionar ele no repositório. Ó, ele está agendado. Só depois do commit que ele vai para lá. Fiz um commit. Tá vendo aqui, ó? O arquivo já foi. Beleza. O arquivo 2 está lá. Vou criar uma branch. Ele usa o tag para criar a branch. Fiz aqui, ó, a minha branch. Vou mudar para a branch agora. Vou fazer uma mudança na branch, um commit dessa mudança. Aqui, ó, agora eu vou voltar para o trunk, para master ou main. Vou fazer um merge da minha branch com update J. Beleza, ó, as diferenças entre as revisões aqui. Vou fazer um commit. Fiz o commit. Legal. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou simular. Vamos dar um clear aqui. Vamos pro CD, para o home. Eu vou fazer um outro working copy. Eu vou simular que eu sou um outro desenvolvedor trabalhando no projeto. Eu estou clonando aqui o meu projeto para o meu projeto 2. Ó, já trouxe esses carinhas. Vamos lá para o meu projeto 2. E vou dar um cat. Aham, temos aqui o commit, temos a mudança na branch. Agora eu vou fazer uma alteração aqui no projeto 2. Vou fazer um commit. Vejam que aqui, ó, o commit ele já está mandando, é como se fosse o push, né? Eu vou voltar para o meu projeto. Se eu der uma olhada aqui nesse arquivo, ainda não tem essa alteração que eu fiz lá. Aí que eu vou precisar fazer um update. Esse é o pull. Olha lá, tá vendo que atualizou o arquivo txt? Vamos dar uma olhada nele de novo. Ok, está lá. Então já vimos como criar os repositórios.
como clonar, né? Na verdade, não existia o termo ainda, mas como fazer um checkout aqui, como clonar o repositório, fazer as branches, fazer merge das branches e dar uma atualizada no repositório com conteúdo do repositório remoto. Então, esse aqui foi o meu primeiro contato com o sistema de controle de versão de código. Eu agradeço muito o CVS ter me ajudado muito naquela época. Esse aqui foi o nosso amiguinho CVS. Então vamos lá, vamos para 1994 com o Visual Source Safe. Quem que fez esse trem? Originalmente foi a One Tree Software e a Microsoft comprou ele em 15 de novembro de 1994 e renomeou. A primeira versão da Microsoft foi lançada em fevereiro de 95. Que linguagem que era feita isso aí? Sei lá, proprietário, numa fonte pública confirmada. Possivelmente C e C++. Não deu para verificar. Ah, mas você vai fazer piadinha com a Microsoft que não conhecia. Não, eu tava procurando CDs em casa, tava procurando os CDs em casa. Eu tenho, acredite se quiser, o primeiro Visual Studio. Tem uma história bem engraçada sobre como que eu tenho o primeiro Visual Studio e como que algumas dificuldades que eu tive ali me fizeram afastar de vez ali do ecossistema da Microsoft de desenvolvimento. Mas isso é para outro vídeo. Mas enfim, eu estava procurando os CDs lá em casa, acabei que eu não achei, mas eu tenho certeza que eu tenho o Visual Studio. Eu não tenho certeza se o Source Safe vinha com ele. Eu tinha o Visual J, que era o Java da Microsoft, mas ele era parte do MSDN. O pessoal mais novo, o MSDN, o Microsoft Developer Network, ele foi lançado em 92, era um programa de assinatura da Microsoft para desenvolvedores. Você pagava, e não era barato na época, e recebia trimestralmente por correio uma caixa enorme de 25, 35 CD-ROMs. Tá? Depois começou a vir os DVDs. Aí tem um gancho lá, porque que eu tive problema com isso, porque tinha algumas atualizações que eram só lá para os Estados Unidos, o preço era muito caro, blá blá blá. Mas enfim, praticamente tinha nessa caixa todo o software de desenvolvimento da Microsoft, o Visual Studio, todas as versões, o Windows, incluindo os betas, o SQL Servers, o Office, os SDKs, tudo. Né? A documentação técnica é enorme. Tinha o MSDN Library, né? Que tinha na época, né? Tinham códigos de exemplos, drivers, ferramentas internas ali. E por que isso importa para o Visual Source Safe? Porque o Visual Source Safe vinha incluso ali no MSDN. Se eu estiver enganado, por favor, comenta aqui faça um comentário aqui, tá? E o resultado disso, todo dev Windows com assinatura MSDN tinha acesso de graça, aspas, não de graça, porque era caro, ao Source Safe e começava a usar mesmo sem precisar, né? Faz parte do pacote, vamos dar uma olhada nisso, né? Foi assim que ele virou um padrão ali no pessoal que usava mais Microsoft exclusivamente, né? Naquela época, né? Mesmo não sendo muito bom, né? O Visual Source Safe, tô falando, tá? O MSDN ele foi renomeado depois para Visual Studio Subscriptions, lá em 2016 já, mas isso já estava longe. E o portal do MSDN Microsoft.com foi totalmente integrado ao Microsoft Learn lá por janeiro de 2020. Quais eram algumas vantagens do Visual Source Safe? Tinha integração nativa com o Visual Studio, vinha incluso no MSDN, todo dev Windows tinha acesso, e tinha uma interface amigável para a época. Aí, as desvantagens. Corrompia o banco regularmente. Tem uma citação de uma das fontes que eu pesquisei aqui, escreve o seguinte: ao longo dos anos, em todos os empregos que eu usei o Source Safe, eventualmente o banco corrompeu. Se você teve também um problema com isso, coloca aqui nos comentários. Não tinham commits atômicos. Ele usava o acesso direto a arquivos via o SMB, até 2005. Me parece. Qualquer cliente que travasse no meio de um write corrompia o arquivo. E aí tinha a maluquice das branches. O modelo do Visual Source Safe era baseado em share, a mesma versão usada em múltiplos projetos, mais a branch, que quebra a share e cria uma cópia independente. Então, quando você fazia a branch, ele não usava os deltas para armazenar a versão branch, ele armazenava o arquivo inteiro de novo.
E pior, a Microsoft documenta isso explicitamente. Quando você faz branch de um arquivo e apaga as versões das branches, o banco de dados não recupera espaço até que todas as cópias do arquivo do banco de dados são destruídas. Resultado prático da coisa, fazer uma branch de um projeto de 100 MB realmente fazia o banco crescer absurdamente, segundo uma fonte lá da Perforce, que nós vamos... É uma fonte parcial, tá? Vamos falar da Perforce depois. É uma fonte parcial, mas parece tecnicamente correta. Tinha relatos de gente esperando 10 horas para fazer uma branch num projeto grande. 10 horas, ou seja, o computador tinha que ficar ligado, ou o cara chegava de manhã e colocava para fazer a branch, sei lá, ia fazer alguma outra coisa e ninguém toca naquilo ali, pelo amor de Deus, né? A documentação oficial, ela tinha muitos erros e omissões. E tem alguns boatos persistentes não confirmados oficialmente, que a própria Microsoft não usava o Source Safe internamente. Eles usavam um sistema lá chamado Source Depot, derivado lá da Perforce. Eu não achei documentação oficial, então é um rumor persistente da indústria. Ele tinha uma performance aparentemente horrenda em projetos grandes, né? E a Microsoft recomendava o banco não passar de 5 GB. Mas 5 GB para aquela época, né? Era um absurdo. Mas se você pensar que cada branch ela ia duplicando um negócio, né? E passou ali de 10 GB, pum, explodiu. Né? Mas até hoje, vamos falar a verdade. Se tiver um projeto ali com 10 GB, o negócio já tá meio complicado, né, amigo? O Locke era pessimista por padrão, uma pessoa por arquivo de cada vez. E onde que a gente armazenava? No compartilhamento de rede do Windows, vai ser MB só o Windows. Pull request, esquece. O controle de acesso era a lista de usuários no banco do próprio Visual Source Safe e as permissões do NTFS. E hoje ele está descontinuado. A última versão dele aparentemente foi lá em 2005 e eles pararam a distribuição dele em 2010. O suporte estendido terminou em 2017. Se eu tiver errado, me corrija aí, por favor. E esse cara não vai dar pra gente mostrar, não dá pra instalar aqui no Ubuntu. Era Windows Only e tá descontinuado. Eu nem sei onde colocaria para rodar isso. Eu tenho só um computador com Windows 11 aqui, né? Ia precisar de alguma coisa mais antiga, né? Agora eu fico pensando, por que diabos, com tantos exemplos aí para trás, o CVS era um dos mais recentes, né? Por que não seguiram alguma das coisas que tinham prontas já? Deixa eu voltar um pouquinho no tempo para falar desse carinha que eu lembrei depois do Source Safe. Source Safe eu utilizei, esse aqui eu não cheguei nem perto. Ele foi criado em 92 e é o IBM Rational Clear Case. É o apelidado do Cadillac dos sistemas de controle de versão de código, né? Ele foi criado lá pela Atria, né? Ou Atria, não sei, Software, tá? E foi adquirido ali pela IBM lá em 2003, isso ele foi criado antes, foi adquirido por uma bagatela de 2 bilhões de dólares pelo jeito. Hoje o nome dele é IBM DevOps Clearcase. Eu não consegui verificar que linguagem que ele foi feito, provavelmente C ou C++. Ele usa internamente o banco RDM ali para armazenar as coisas dele. Ele tem algumas vantagens aí em termos de Multiversion File System. Ele usa um MVFS, tá? Ele tem um controle de acesso ultra granular. Ele tem uma CL por elemento, branch type, label, é bem parrudo. E ele é robusto para repositórios grandes. Telecom, defesa, finanças. As desvantagens do bicho: caríssimo. Milhares de dólares por seat por ano. De novo, se mudou isso aí, me dá um toque aqui nos comentários. O pessoal falava que ele era meio lento ali em WAN, né? Ali na rede, onde cada acesso ao arquivo ali é uma round trip ao servidor. Então ele fica acessando o negócio. E parece que tem uma complexidade do negócio brutal, né? O Clearcase, um administrador Clearcase era a profissão dedicada da galera. O armazenamento dele, os repositórios chamados VOBs, Versioned Object Bases, em servidores dedicados montados nos clientes ali via MVFS. Os múltiplos VOBs eles podem ser linkados num único file system lógico. Os pull requests não tinham aí no estilo do GitHub. Tem um tal de UCM, Unified Change Management, com streams e activities, merges controlados por gerência de projeto, workflow corporativo, não comunitário, não sei, me parece mais uma ferramenta para gerente do que para desenvolvedor.
O controle de acesso é a CL granular pelo VOB dele, né, pelo elemento, pela branch type, pela label, integra com o LDAP, com Active Directory e é auditável até o último commit. O status atual dele está ativo, a última versão foi lançada aparentemente agora em agosto de 2025. Tem aparentemente uma migração massiva para o Git e o GitHub Enterprise rolando faz anos, mas ainda ele é utilizado em software, em projetos legados corporativos enormes aí. Como mencionado, bancos, defesas, telecom, indústria automotiva, etc e tal. E, logicamente, não consigo mostrar para vocês aqui, né? Outro que não vai dar para a gente mostrar aqui é o Perforce. Ele foi criado lá em 95 pela Perforce Software. A linguagem dele C++. E quais são as vantagens desse bicho? Ele é excelente em arquivos binários enormes. Tem assets de games, hardware, né, design de hardware. Então ele é muito bom para arquivos binários gigantes ali. A performance e a escalabilidade dele são absurdas. Tem repositórios de terabytes. Tem streams, um sistema próprio de branching. Tem commits atômicos. E ele tem locks exclusivos opcionais. É útil ali para arquivos não mergeáveis. As desvantagens: proprietário e caro. Existe até uma versão grátis para até 5 desenvolvedores. O workflow dele é centralizado por padrão, embora suporte aí modos distribuídos. A curva de aprendizado é um pouquinho dura. Onde que ele é armazenado? Servidor próprio deles ali, self-hosted ou na cloud da Perforce. Os pull requests. Em 2013 ele introduziu um code review tipo pull request. Controle de acesso. Sistema próprio com usuários, grupos, protections. Ele tem granularidade ali por diretório e arquivo. O status atual dele é muito ativo. Em 2025, renomeada para P4 Platform, ele é utilizado nos 19 dos top 20 estúdios de games e em 9 das top 10 fabricantes de semicondutores. Ou seja, ele está bem ativo e bem utilizado. Só que a gente não vai conseguir mostrar isso aqui na demonstração, aqui no Ubuntu. E agora a gente vai falar de uma ferramenta que tem uma importância grande na história do Git e tem alguns fatos interessantes aqui, até engraçados. Vamos falar do BitKeeper. O BitKeeper ele foi lançado no ano 2000, ele foi criado pelo Larry McVoy. Guarda o nome dele, Larry, na empresa Bitmover. Ela fez a primeira release pública, eu acho que em maio do ano 2000. E foi feito na linguagem C. Quais as vantagens? É o primeiro DVCS amplamente utilizado antes do Git e antes do Mercurial, que vamos dar uma olhada nele também. A performance, excelente. Tinha um automerge com mais de 95% e suporte a repositórios enormes. As desvantagens, ele era proprietário até 2016. A licença dele era Don't Piss Off Larry. Se você contribuísse para qualquer ferramenta concorrente, perdia o direito de usar grátis. Você não podia irritar o cara. Tinha um drama constante na lista do kernel. E onde que era armazenado? Local ou remoto via SSH, HTTP e um protocolo próprio deles. Os pull requests. Ele tinha o backup pull e o backup push no estilo distribuído, mas sem o conceito de pull request como conhecemos hoje. O controle de acesso dele era um sistema próprio, mais permissões do file system. O BitKeeper não nasceu do zero. Ele é o ponto final de uma linhagem técnica que começou no SCCS do Roshkind lá em 1972, lá do começo do vídeo que a gente estava comentando. Ainda na Sun, no início dos anos 90, o McVoy projetou o Sun Workshop Teamware, anunciado lá em 1992, que provavelmente foi o primeiro DVCS na história, implementado como uma camada distribuída em cima do SCCS. Depois de sair da Sun, ao fundar a Bitmover no ano 2000, o McVoy escreveu o BitSCCS, uma reimplementação do SCCS com features novas, time zones, path names versionados, host names, keyword expansion compatível com o RCS e que serve de engine de armazenamento do BitKeeper. O próprio McVoy contou na LKML, na Linux Kernel Mail List,
em 2002, que ele projetou o bit SCCS para ser bit a bit compatível com o SCCS da AT&T de propósito, usando o SCCS original como ali a base de teste da coisa. Save myself a year of design. Ele falou, me salvou um ano de design, nas palavras dele. Tanto o Teamware quanto o BitKeeper exploram o interleaved data que o SCCS tem, né? Herdado lá do SCCS, que representa os merges por referência em vez de duplicar o código. Algo difícil de fazer com os reverse deltas, estilos do RCS, que eu expliquei lá atrás. Em outras palavras, o BitKeeper é tecnicamente neto do SCCS, com o Teamware como intermediário. Em 2002, o Linus Torvalds, né, adotou o BitKeeper para desenvolver o kernel Linux. E uma coisa que chocou a comunidade, né? Ele era proprietário, né? Em abril de 2005, o Andrew Tridgell, sim, é o cara lá do samba do R5, é um australiano famoso, @Tridge no X. Ele publicamente demonstrou ali uma engenharia reversa do protocolo do BitKeeper que deu um pouquinho de trabalho ali com o Linus. E aí a gente entra na história do Source Puller. O que aconteceu? O Tridgell, ele fez uma engenharia reversa que foi tão complicada que vale contar o negócio. Ele teve uma palestra no linuxconf.au, né, da Austrália, lá em 2005, lá em Canberra. E em abril de 2005. E ele perguntou, ele já tinha ali um gatilho, ele perguntou para o público quais os comandos que ele deveria digitar ali no terminal dele. A plateia gritou, e todo mundo junto, Telnet, e depois Help. O que ele fez? Ele abriu o Telnet, conectou na porta 5000 de um servidor BitKeeper, digitou Help, e o BitKeeper alegremente listou todos os comandos disponíveis. Pronto, engenharia reversa completa em 30 segundos. A partir disso, ele escreveu o Source Puller em C, lançado em abril de 2005, cerca aí de 1000 linhas. Um cliente livre que falava com o protocolo do BitKeeper. Mas aí o negócio virou uma bagunça. O McVoy acusou o Tridgell de violar a licença, mesmo que o Tridgell nunca tenha aceito a licença, ele nunca usou o BitKeeper. O Linus, de uma forma inacreditável e surpreendente, ele ficou do lado do McVoy e xingou publicamente o Tridgell lá na lista do kernel. Né? O Linus, ele costuma fazer essas coisas lá, né? A comunidade reagiu. O Bruce Perens, ele fez uma frase famosa lá. Cool it, Linus. Tipo, pega leve. A Bitmover revogou a licença gratuita do kernel. Em 6 de abril de 2005, meu nível, o Linus começou a escrever o Git. O primeiro commit foi em 7 de abril. O próprio commit foi usando o Git. E anos depois, o Linus admitiu que estava errado sobre o Tridgell. O BitKeeper entrou em open source com uma licença Apache 2.0 em 2016, mas já era tarde demais. O status atual do BitKeeper está descontinuado. A última versão 7.3.3 foi feita em 2018. O McVoy admitiu publicamente o Git e o GitHub tem todo agora o market share da coisa. Não dá para eu mostrar para vocês o BitKeeper, ele não está mais em pacotes do Ubuntu. Ele pode ser compilado ali do GitHub através dos fontes dele, mas o código não recebe atualizações. Dá para a gente ver aqui, basicamente, quais seriam os comandinhos ali para criar um repositório, adicionar um arquivo novo, fazer um commit e clonar ele localmente. Eu tenho um disclaimer para fazer agora para a gente falar do Subversion. Na época tinha uma galerinha que se achava a última bolacha do pacote por usar Subversion e aquela pompa lá me deu um nojinho, sabe? E eu meio que teimoso, eu fiquei no CVS por um tempo, só para não entrar naquela turminha metida, sabe? Gente arrogante me dá azia, né? Mesmo sabendo que o Subversion, o SVN, tinha os commits atômicos, e era objetivamente melhor ali, e eu continuei no meu CVS. O projeto foi iniciado em fevereiro do ano 2000 e pela CollabNet, que ela foi fundada pelo Tim O'Reilly, tá? E o Jim Bland que sugeriu o nome dele. A versão 1.0 foi lançada em fevereiro de 2004 e ele virou projeto
projeto Apache em fevereiro de 2010. A linguagem ele foi feita em C. E ele tinha uma motivação meio... vamos fazer o CVS sem os bugs. Tá, tudo bem, é uma coisa válida, mas ainda tinha uma camadinha ali de ficar, sabe, cutucando. Esse aqui é o meu livrinho do Subversion da Pragmatic Programmers de 2006. Também, a hora que eu comecei a utilizar ele um pouco, me ajudou, né? Porque tinha alguns repositórios que eu tinha que pegar com o Subversion. Algumas das vantagens do Subversion. Ele tinha commits atômicos, então resolveu o maior problema do CVS. E mesmo assim eu ainda fiquei no CVS. Ele versiona diretórios, também resolveu. Os renames e as cópias são versionados. As branches são baratas, cópias com copy on write. É excelente para binários, melhor que o Git em até alguns casos. É bem maduro, estável e bem documentado. Algumas das desvantagens, ele era centralizado e precisava de rede até para commit, pelo que eu me lembro. Praticamente toda operação útil, commit, update, log do histórico completo, diff entre revisões antigas, exige a conexão com o servidor. O SVN guarda metadados locais, o suficiente para você ver um SVN status e SVN diff da sua versão local, mas commit, blame, histórico, switch de branch, merge, tudo ali pelo servidor. As branches são diretórios, então tem branches, trunk, tags, etc., por convenção, não tem o mesmo significado conceitual ali do Git. Tem algumas merges que são meio difíceis, melhorou muito a partir da versão 1.5, mas antes era um pouquinho mais complicado. Onde que era armazenado? Nos servidores do servidor SVN Server, um protocolo próprio na porta 3690. Podia usar um servidor HTTP do Apache também com o mod _dav _svn. Acesso ao repositório local via file, //. Aí que era legal, tinha hospedagem na Apache.org, no SourceForge, em alguns outros aí repositórios que até já foram descontinuados. Não tinha pull request no sentido moderno, os patches eram por e-mail, ali o SVN diff mandava para um patch diff, tá? Tinha algumas plataformas, tinha uma plataforma chamada Assembla, tinha algo parecido. O controle de acesso era via mod Alt-Z SVN do Apache, controle por diretório path, assim como o Alt-Z no SVN Serve. Tinha uma granularidade, oh meu Deus, por usuário, grupo ou path. E o status atual dele é mantido, mas com releases infrequentes, ainda utilizado pela Apache Foundation em alguns projetos legados, no FreeBSD no port, alguns ambientes corporativos. O uso caiu drasticamente, segundo a Stack Overflow Survey, foi de 36,5% em 2015, lá em 2015, para muito menos em 2024. Vale uma menção especial para o Tortoise SVN, que foi lançado lá em 2002, criado pelo Tim Kemp e desenvolvido principalmente pelo Stephen King, um shell extension do Windows Explorer que botou o SVN, o Subversion, na vida de toda a galera Windows. Os icon overlays de status, verde ok, vermelho modificado, amarelo conflito, que até hoje você vê no Dropbox e no OneDrive, foram popularizados ali pelo Tortoise CVS. Sem o Tortoise, dificilmente o Subversion teria conquistado ali o mundo corporativo do Windows. Curiosamente, o Tortoise SVN foi inspirado e tecnicamente derivado do Tortoise CVS, que foi lançado lá em 2000, o pioneiro do conteúdo de VCS com Shell Extension do Windows Explorer. E tem até a tartaruguinha bonitinha lá, que é o mascote, né? Ela tem nome. É o Charlie Vernon Smythe. Mas o Tortoise CVS chegou tarde demais para salvar o CVS. Foi com SVN, com Subversion, que o modelo Tortoise virou padrão e depois inspirou ainda o Tortoise Git, o Tortoise HG e o Tortoise BZR. Vamos dar uma olhada aqui agora. Vamos instalar ele aqui no Ubuntu. Eu errei a minha senha. Errei de novo minha senha. Faz horas que eu estou gravando o vídeo, gente. Tô ficando até meio visgo já. Ok, tá instalado. Vamos criar aqui um SVN repo. Criei o diretório. Vamos criar aqui uma estrutura padrão. Aqui tem vários comandinhos. Beleza. Vamos fazer um checkout aqui, lá do SVN repo, do trunk, aqui para o meu projeto. Vamos lá para o meu projeto e vamos adicionar um arquivo.
Ali eu criei o arquivo. Aqui eu estou adicionando ele. Beleza. Vamos fazer um commit. Primeiro commit. Beleza. Ó, transmitindo dados, tá vendo? O commit transmitiu os dados. Agora eu vou colocar mais uma linha nova. Vou fazer um commit aqui, pouco inspirado. Olha lá, olha ele de novo. Vamos limpar a tela aqui. Vou fazer uma branch agora, que é uma cópia da coisa, né? Olha só. Beleza. Isso porque eu estou aqui num repositório local, tá? Estou trocando agora para aquela branch. Vou fazer uma mudança aqui na branch. Um commit na branch. Ok. Vamos voltar para o trunk. Vamos fazer um merge agora. Vejam, de novo, eu estou utilizando essa forma aqui que eu estou localmente, tá? Faz muito tempo que eu não uso Subversion. E se tiver um jeito mais fácil aí, coloque nos comentários. E bora fazer um merge aqui um commit com um merge da branch. Aqui foi feito o merge, aqui foi feito o commit. O commit funciona ali como o push da vida, né? Notaram que a iluminação tá diferente, que tá de noite já. Faz tempo que eu tô gravando esse vídeo. Se você tá curtindo, dá um like pra gente aí, que a pesquisa e a gravação, demora. Mas vamos lá. Vamos pro Darks agora. O Darks foi lançado em 2003 e particularmente eu não utilizei o Darks. Só conheci ele, vi e tal, bababá, mas não cheguei a utilizar. Ele foi criado pelo David Round, um físico lá de Berkeley. E depois ele foi para Oregon State. A primeira versão dele foi feita em C++, lá no verão de 2002. Ele foi reescrito em Haskell. Olha só, reescrito em Haskell no outono ali, mas no mesmo ano. A release pública dele foi feita em abril de 2003. Então a linguagem dele é Haskell. Ele tem uma filosofia única, a Theory of Patches. O repositório é um conjunto desordenado de patches, não uma sequência de snapshots. Os patches comutam, podem ser reordenados quando não dependem um dos outros. E o cherry picking ali é trivial e natural. As vantagens do Darks. O cherry picking é elegante, pegar uma mudança específica de qualquer lugar. É interativo, pergunta cada mudança que você quer fazer. Ele não tem ali as branches tradicionais, cada repositório já é uma branch. Quais algumas das desvantagens? Os problemas conhecidos de performance. Os merges eram complexos. O merge exponencial em Darks 1.x, né? Melhorou depois no 2.0. A comunidade foi muito pequena. Tinha pouca integração com ferramentas modernas. Ele era meio conceitualmente difícil para quem vem ali do Git. Onde que era armazenado os arquivos? O local ou remoto, via SSH, HTTP, HTTPS... E tinha um hub oficial, o hub.darks.net. Os pull requests eram o modelo natural via darksend, que é um comando dele lá, que enviava o quê? Patches por e-mail, ou darks push. O controle de acesso era permissões do file system mais o SSH. E ele ainda está ativo, teve uma versão lançada em janeiro de 2025. A comunidade está pequena, mas está viva. Eles são membros da Software Freedom Conservancy. Vamos tentar instalar aqui no Ubuntu. Vamos lá. Olha, tem um pacote instalado. Vamos criar um projeto aqui, ó, um repositório. Legal. Vamos dar uma olhadinha aqui que tem. Ali tem um diretóriozinho ali dentro ali. Vamos dar uma olhada, limpei a tela aqui. Vamos dar uma olhada no que tem lá dentro. Olha só. Tem alguns arquivos, alguns diretórios. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar... Criei um arquivo aqui, vou adicionar ele. Vamos fazer um commit chamado de record. Beleza. Aí ele está perguntando quem sou eu. Ok. Primeira vez que estamos. Beleza. Já fui apresentado para o Darks. Vamos limpar a tela aqui. Vamos dar uma olhada no log. Olha lá, primeiro patch. Vamos colocar uma linha nova. Fazer um novo commit. E agora vamos fazer uma branch, aspas na branch. É um repositório, outro repositório. Vou voltar para cá. Vou fazer aqui, ó. Clonei o meu projeto para o meu projeto branch. Vamos para a minha branch. Vou fazer uma alteração aqui na branch. Um commit. E aqui eu vou fazer o merge, ó. Eu vou mandar as mudanças de volta lá para o meu projeto. Ó, lá vai. Yes.
Yes. Pronto. Y maiúsculo. Ok. Feito o merge, aspas. E deixa eu falar uma coisa. Toda vez que eu falo do Darks, eu lembro de uns tipo esse aqui, ó. E agora eu vou fazer uma menção super importante por causa da influência conceitual desse software, que é o Monotone. A maior parte do design do Git foi diretamente inspirada no Monotone, embora muita gente não saiba. Você sabia disso? Coloca aqui nos comentários. Quem criou o Monotone foi o Graydon Horde, que é um canadense. A primeira release pública foi em 6 de abril também? Pô, de 2003. Legal. A linguagem ele fez em C++. Esse mesmo Graydon Horde, anos depois, a partir de 2006, ele criou outra coisinha que talvez você tenha ouvido falar. A linguagem Rust. Sim, foi um projeto passatempo dele enquanto ele trabalhava lá na Mozilla. Depois ele saiu do projeto Rust em 2013 e foi para a Apple trabalhar na Swift. O cara é uma máquina. Então é possível dizer, o cara que conceitualmente ensinou, aspas, o Git a usar o SHA-1, né, também é o pai do Rust. Sopa de letrinhas que mudou o mundo. Qual que foi a influência no Git? Em abril de 2005, quando o Linux precisava de um DVCS rápido ali para o desenvolvimento do kernel do Linux, ele olhou seriamente para o Monotone. Os fundamentos conceituais que o Linux pegou, segundo várias fontes, incluindo aí o Hacker News e o próprio Linux em entrevistas, foram os seguintes. Identificação de conteúdo por SHA-1. Cada arquivo, árvore e revisão tem um hash único. Esse é o cerne do Content Addressable Storage do Git. O DAG, o Directed Acyclic, será que fala isso? Graph, de commits assinados. O suporte a assinaturas criptográficas de commits, é o RSA no Monotone. Os change sets como unidade fundamental do sistema. Aí você me pergunta, por que o Linux não usou o Monotone direto? O próprio Graydon admitiu na época, em comentário na LWN, Linux, vamos falar em o comentário original, Linux just picked a bad time, ou seja, o Linux pegou o Monotone numa hora ruim ali, o Monotone estava lento, porque ele tinha acabado de adicionar muita verificação de sanidade na release da época, que aparentemente foi a 0.18, e o Graydon tinha saído de férias longas. O Linux precisava de algo agora, na hora, então pegou as ideias e escreveu, segundo reza a lenda, o Git em 10 dias. As vantagens do Monotone. O foco em integridade sobre performance, que era a base do projeto. Ele tinha um banco de dados, o SQLite, para armazenar o repositório. Olha que legal. Diferentão, né? Usava o NetSync, um protocolo peer-to-peer eficiente. Os change sets assinados por RSA, autenticação forte. E aí tinha algumas desvantagens. Ele ainda era lento, admitidamente ali pior do que o Git em performance, depois que o Git ficou pronto. A comunidade dele nunca chegou a ter massa crítica. A documentação cresceu menos do que devia, então deu uma complicada ali. Onde que eram armazenados os dados? No SQLite local, mais o sync peer-to-peer via TCP, SSH ou protocolo NetSync ali próprio dele. Como que era o esquema dos pull requests? O modelo de patches assinados. Você troca os change sets assinados via NetSync. Não tinha ali os pull requests visuais. O controle de acesso era via assinaturas RSA. Cada commit ali é assinado, mais ali uns hooks. E o status atual dele é descontinuado. A última versão dele foi em 2014. O repositório atual é um snapshot histórico lá no GitHub do Graydon. E o Monotone não está nos repositórios oficiais do Ubuntu, né? Então ele estava até no 20.04 como Monotone. Hoje a melhor opção é compilar do snapshot histórico ou pular essa parte prática que nós vamos fazer agora, né? Vamos pular a parte prática. Vamos falar agora sobre o Mercurial. Quem que fez ele? O Matt McCall, hoje conhecido como Olivia McCall, que está aqui. Foi anunciado em abril de 2005, pouquíssimos dias depois do Git. Tinha motivação idêntica ao Git, substituir o BitKeeper no kernel Linux. A linguagem dele foi feita em Python, com partes críticas em C
e mais recentemente em Rust. O nome dele, o artigo consta ali o drama do BitKeeper, descrevendo o Larry McVoy como Mercurial, volúvel. O McCall achou o nome conveniente, bate com o esquema de name que ele usava mais a abreviação HG, Mercúrio na tabela periódica. Ele disse, Mercurial is thus named in Larry's honor. Quais são as vantagens? Uma interface mais consistente que o Git, muitos consideram mais elegante. Mais fácil para iniciantes. As branches named versus bookmarks têm modelos diferentes. Ele é extensível, tem um sistema de plugins poderoso. Tem uma performance excelente. E ele migrou para o Python 3, mais parcialmente Rust. Quais foram algumas desvantagens? Ele perdeu a guerra de adoção para o Git. O Linux e o Linux escolheram o Git. O Bitbucket dropou o suporte aí do Mercurial em 2020. A comunidade é muito menor. O GitHub não suporta. Suporta só Git. Onde que eram armazenados os repositórios? O local, em SSH HTTPS, tinha um hosting do SourceForge, ainda suporta o Heptapod, o Mercurial, SCM.org, projetos próprios. A Mozilla, o Facebook, o Meta interno ali, e outros usam aí para repositórios gigantes. O conceito de pull request nele, no Bitbucket, existiu até 2020. Hoje, principalmente via HG, e-mail, patches também, né? Ou via Heptapod, que é um fork do GitLab com suporte ao HG. O controle de acesso é via SSH e permissões do file system, ou via interfaces como o Heptapod, etc. O status atual dele está ativo. A última versão foi lançada agora em janeiro de 2026. O Bitbucket descontinuou o suporte em 2020, ainda utilizado pela Mozilla, pelo Facebook e pelo Meta ali internamente. Vamos tentar instalar ele aqui então agora no Ubuntu. Mercurial. Ok, vamos lá. Instalado. Vou configurar ele de uma maneira genérica aqui. Você tem que colocar o seu nome, seu e-mail. Vamos criar aqui o meu projeto de novo. E agora vamos inicializar aqui o repositório. Legal. Criar um arquivo. Adicionar esse arquivo aqui. Vamos fazer um commit. Fazer uma alteração no arquivo. Outro commit. Vamos ver o log. Ok. Vamos limpar a tela aqui. Criar uma branch, uma named branch. Beleza. Vamos alterar o arquivo. Vamos fazer um commit. Primeira alteração na branch. Voltar aqui para o trunk, para default. Fazer um merge da branch agora. Vamos fazer um commit. E agora vamos falar do Bazaar. Bazaar, né? Quem que fez foi o Martin Poole, da Canonical. Ele fez em março de 2005. Originalmente ele era um fork do GNU-Arch. Nem comentamos sobre o GNU-Arch, né? Que se chamava Bass. Mas depois foi reescrito como Bazaar NG, né? Deve ser de New Generation. A linguagem que ele utilizou foi Python com algumas extensões em C para performance. E ele tinha a motivação que a Canonical queria um DVCS amigável para dar suporte ao desenvolvimento do Ubuntu e do Launchpad. Ele tinha como vantagem de ter uma interface muito amigável, talvez a mais amigável dos DVCS aí, suportar múltiplos workflows centralizados, distribuído, híbrido. Tinha um bom suporte ao Windows e tinha uns checkouts levinhos. As desvantagens, ele tinha uma performance um pouco ruim comparado aí ao Git e até ao Mercurial. Ele perdeu a guerra de adoção. A Canonical foi reduzindo o investimento ao longo dos anos. Onde que tinha os repositórios? No Launchpad, que era a casa principal dele, sendo descontinuado depois. No GNU Savannah. No SourceForge, foi descontinuado para novos projetos. Tinha o self-hosted também, né? Você podia colocar no SFTP, no SSH, no FTP, no HTTP. Os pull requests eram via Launchpads. Tinha uns merge proposals lá. Ou via BZR Send, que eram os patches. Sempre patches por e-mail, né? O controle de acesso era via Launchpad ou o SSH e o File System. O status atual dele, ele já não está mais ativo, né? A última release dele foi em 2016.
Fizeram um fork dele como Breezy em 2017, mantido ele por desenvolvedores independentes, mas não mais pela Canonical. O Launchpad removeu o suporte para ele em 2025, se eu não me engano, setembro de 2025. No Ubuntu moderno, o BZR é um pacote de transição que instala o Breezy no lugar. Os comandos BZR ainda funcionam via Breezy, então o conhecimento histórico é útil. Vamos lá, vamos instalar ele aqui. Ele vai instalar o Breezy. E vai baixar coisa para dedéu. Instalado. Vamos limpar a tela aqui. Vamos fazer a identificação para ele. Identificado. Lá vou eu criar o meu projeto de novo. Vamos inicializar. Criar um arquivinho aqui. Adicionar ele no repositório. Fazer aqui o commit. Vocês veem que acaba ficando parecido com o que a gente está fazendo no Git hoje, né? Os últimos sistemas aí são bem parecidos com o que a gente está fazendo hoje. Fiz uma alteração. Vamos fazer um commit. Vamos ver o log. Agora eu vou criar uma branch, vou voltar para o diretório lá para trás e vou fazer um negócio parecido com o que nós já havíamos visto antes. A branch, opa! Ali, como vocês puderam ver, deu um pequeno probleminha criando a branch. Então eu cancelei o teste do bazar, até porque ele está descontinuado, então não compensa dar muita cabeçada ali. E agora um VCS diferentão, o Fossil. Ele foi criado em 2006, é tudo no executável só. E antes da gente falar do Git, esse aqui, por ter essa característica, é uma joia bem peculiar, né? Vem do mesmo cara do SQLite e tem essa filosofia muito diferente de tudo que nós já vimos aí. O criador é o Richard Heap, que é o criador do SQLite, e ele começou em 2006. A primeira versão do self-hosting foi em 2007. O SQLite migrou do CVS para o Fossil em 2009 e usa ele até hoje. A linguagem é o C mais SQL. SQL? Peraí. SQL. Literalmente, todo storage é um único arquivo SQLite. O diferencial dele, tudo numa caixa só. Diferente do Git do Mercurial, que só são só controle de versão, o Fossil é uma forge completa em um único executável. O que ele tem? Ele tem um controle de versão, que é distribuído, ele tem um bug tracker integrado, ele tem um wiki integrado, ele tem um fórum integrado, ele tem um chat integrado, tem os alertas de e-mail integrado, tem uma interface web built-in. É só você digita Fossil UI no terminal e o navegador abre apontando ali para o repositório. E tem até as notas técnicas ali, as tech notes, anotações com timestamps. E o melhor, tudo no único binário, sem dependências externas e tudo guardado em um único arquivo SQLite. Quer fazer o backup? Copia o arquivo. Quer mover? Copia o arquivo. Quer auditar? SQL. Quais são as vantagens? Ele tem uma confiabilidade absurda. Ele usa transações ACID no SQLite. Autoverificações antes de cada commit. Ele tem 0 dependências, um único executável estático. Ele tem uma interface web built-in. Ele tem uma filosofia show your work. Ele não permite reescrever o histórico, tipo Git Rebase por padrão. O Heap argumenta que isso é uma feature, não um bug. E ele tem suporte tanto centralizado com autosync quanto distribuído. Algumas desvantagens. A performance é pior do que o Git em projetos enormes. O SQLite tem um overhead nesse caso. Ele não permite ali uma reescrita do histórico fácil. É intencional, mas é chato para quem gosta do Git Rebase menos I ali, né? A comunidade é muito menor que o Git. Não tem integração com o GitHub, com o GitLab, etc. Onde você armazena ali os dados? Num servidor próprio, cada binário Fossil também é um servidor HTTP. Tá tudo contido, cara. A hospedagem oficial, ele tem ali o chisellapp.com e o self-hosting ali é trivial. Como é que é o pull request no Fossil? Ele tem um conceito de bundles que você pode enviar para outro repositório, mas o workflow tradicional é comitar direto com autosync, não é fork PR estilo GitHub. O controle de acesso. A interface web tem os ACL granulares, os usuários, capacidades por categoria, tipo check-in, ticket, wiki, etc. E ele está bem ativo, a última versão
Aí foi a versão 2.26 foi lançada em 2025, usado pelo próprio SQLite, que é onipresente na coisa, pelo TCL/TK e tem um nicho fiel de usuários. Vamos instalar ele aqui. Vamos lá, senha. Beleza, manda bala. Instalado, vamos limpar a tela. Criar aqui um repositório. Beleza. Vamos criar aqui o meu projeto de novo. E aqui eu vou abrir um workspace. Olha só. Vou configurar o meu usuário. Vou colocar TAC mesmo. Já existe. Aqui eu vou desabilitar o autosync dele. Vamos criar um arquivinho. Adicionar ele no repositório. Vamos limpar a tela aqui. Fazer um commit. Colocar mais alguma coisa aqui no arquivo. Uma linha nova. Fazer outro commit. E vamos ver aqui o log. Ele tem o timeline. Olha lá. Vamos criar uma branch agora. Vou fazer o checkout naquela branch. Fazer uma mudança aqui na branch. Um novo commit. Vamos voltar lá para o trunk. Fazer um merge da branch. E finalmente fazer um commit. Agora vamos tentar fazer o seguinte aqui. Habilitar a interface gráfica dele. Essa aqui é a interface gráfica que ele abriu pra gente, ó. Legal, hein? Tudo contido aqui dentro de um executável só. E chegamos no Git. Quem fez, tá todo mundo cansado de saber que quem fez o Git foi o Linus Torvalds, que foi o criador do Linux. Ele fez ali no mês de abril de 2005. O Linus ele criou com a linguagem C, que ele adora a linguagem C, né? E partes de Shell e Perl no início. Depois ficou tudo com C. Como nós já comentamos aí para trás, o Linus criou, porque ele usava o BitKeeper desde 2002. Em abril de 2005, o Bitmover revogou a licença. O Linus avaliou o CVS, o SVN, o Monotone e nenhum deles atendia. Ele queria como critérios rapidez extrema, 250 patches em menos de 3 segundos. Ser um sistema distribuído, tem integridade criptográfica, começou com SHA-1, e suporte a workflows não lineares. Segundo reza a lenda, em 10 dias ele escreveu um protótipo funcional. O kernel mudou para ele em menos de um mês. Tem uma pegadinha na parte do nome do Git. Em inglês britânico, Git significa pessoa desprezível, idiota. O Linus brincou que sempre nomeava os projetos egoisticamente, ou seja, ele estava referindo a si mesmo ali, né? Primeiro Linux, depois Git. Definição dele, né? The Stupid Content Tracker. Quais são as vantagens ali que a gente viu com o Git? Eu, particularmente, lembra que eu falei que eu não pulei para o Subversion? A hora que eu vi o Git não teve jeito. Eu pulei para o Git porque aí as vantagens eram absurdas. A velocidade era absurda. Ele é totalmente distribuído. Todo clone é um backup ali completo da coisa. As branches é muito rápida, são baratas de criar. A integridade criptográfica via SHA-1 e depois migrada para SHA-256 era fantástica. O merge muito poderoso. Tem o merge de 3 vias, ele tem o recursivo. A staging area ali com o Git add antes do commit, nós já vimos coisa parecida ali e a do Git é muito tranquila. Ele funciona offline. Eu tenho um amigo meu que na época ele chegou para mim e falou: eu consigo fazer os meus commits enquanto eu estou no avião. Eu, desculpa, moço, né? Não, pô, chique. Mas ele funcionava offline, justamente isso. Você podia estar num avião sem internet fazendo seus commits. E o ecossistema dele ficou gigantesco. Lógico, tem algumas desvantagens, o pessoal critica. Por exemplo, a interface da linha de comando é um pouco inconsistente. O Git Checkout faz 1000 coisas diferentes. Se você tiver um erro ali, então é meio difícil de recuperar de erro sem perder alguns dados. Tem que tomar cuidado. A performance dele é ruim com arquivos binários grandes. O Git LFS resolve isso parcialmente. Onde que é armazenado? Localmente, no servidor próprio, com Git por SSH é trivial. Qualquer servidor SSH serve.
As plataformas, lógico, né, hospedadas, o GitHub, o GitLab, o Bitbucket, o Codeberg, o Gitea, tem muitas por aí. Os protocolos, ele usa o protocolo dele próprio, o protocolo Git, o HTTPS, o SSH, o File. E os pull requests, hein? O comando, você sabia que o comando Git request pull existe desde os primeiros meses de vida do Git? Não é o que o GitHub chama de pull request, é uma coisa bem mais simples. O que faz o Git request pull? Vou falar rapidamente aqui. O que ele faz é gerar um e-mail bonitinho pedindo para alguém puxar suas mudanças. Por exemplo, se eu estiver fazendo aqui, ó, esse git commit am minhas alterações. Vou dar uma tag aqui para ele, git tag v2. E vou dar um push para esse meu servidor.org lá no projeto git e vou mandar para essa branch aqui para ataque. E agora eu vou gerar um e-mail de pedido aqui, git request pull. Eu vou colocar aqui a minha tag, a v20, o endereço do servidor e a minha branch. A saída é um texto que mostra a descrição da branch, um diff-stat, resumo das mudanças, os chás envolvidos e de onde puxar, o URL. Algo como isso aqui, ó. Aí você cola isso num e-mail e manda para o maintainer. O maintainer faz git pull com a URL e a branch na máquina dele e pronto. Levando em conta aí que o git pull sempre mergeia a branch atual, tá? Não tem flag argumento que faça ele criar ali e mudar para a branch nova de uma vez. Isso é por design. O pull é literalmente fetch mais merge. Então o merge é trazer algo para cá. Para não atropelar o branch o branch corrente nessa hora, nós podemos utilizar o fetch antes ou até criar uma branch nova, tipo uma branch local TAC para pegar o conteúdo da pull da URL e as branches indicadas. Se estiver tudo ok, é só fazer um merge. Esse é o workflow original do kernel Linux, do Linux até hoje. O Linux ele recebe os e-mails de pedido dos pulls dos mantenedores dos subsistemas. Ele faz um pull na máquina dele e empurra para a árvore principal. O conceito moderno de pull request do GitHub com botão, comentário, code review, CI rodando, ele foi inventado lá em fevereiro de 2008, durante o beta privado. Na época lá era basicamente um wrapper visual em cima do Git request pull. Lembrando que o GitHub foi fundado lá pelo Tom Preston Werner, pelo Chris oh meu Deus, eu sempre me confundo com o nome dele, o Runstrat, e foi lançado publicamente em 10 de abril de 2008, né? Então, se você é da comunidade Ruby on Rails, aí, de Ruby, né? Isso aí pode ser meio história batida para você, mas especialmente se você é daquela época, né? Mas todo mundo conhecia a galera ali naquela época. Em paralelo, no Mercurial, o Bitbucket lançou em 2008 e adicionou os pull requests estilo do GitHub em outubro de 2011. Como são os controles de acesso ali no Git? O Git puro, apenas o SSH, o File System, com as permissões do Unix. Os forges, né, o GitHub, GitLab, etc., eles têm um sistema de permissões granulares, read, write, admin, branch protection rules, né, tem as regras de proteção para as branches, os code owners, as reviews requisitadas, etc. Servidores corporativos, então nós temos aí o GitLite, o Gitea, o GitLab CE, né? Eles definem ali ACLs granulares. E o status atual tá todo mundo careca de saber que ele é dominante, né? O Stack Overflow, ali em 2004, falou que 93% dos desenvolvedores utilizam o Git. Praticamente todos os projetos open source novos estão indo para lá. Talvez agora está tendo um pouquinho de mudança com algumas pisadinhas na bola. Por exemplo, que o GitHub, na verdade estamos falando de duas coisas, tá? Do GitHub pisando na bola, mas o Git, né? O Git em si, não o GitHub, não o GitLab, etc., tá firme e forte. Para você que já utiliza Git, isso aqui deve ser meio chover no molhado, mas vamos fazer aqui, ó. Fiz um novo meu projeto, fiz um repositório vazio aqui, vou criar um arquivo, vou mandar ele para staging area, ver que tem as similaridades, né, com os outros VCS que a gente estava utilizando até agora. Vou fazer um commit, meu primeiro commit, ok. Vou colocar mais conteúdo lá, adicionar ele no staging de novo, fazer mais um commit, vamos dar uma olhada no log, olha lá, tá tudo certinho. Vamos limpar a tela aqui. Aí eu vou criar uma branch nova. Aí o Git é fantástico para isso.
Posso fazer um checkout. Na branch eu poderia ter colocado aqui um menos B, ele já iria direto, né? Vou fazer uma mudança no arquivo. Mais um commit. Vejam que aqui eu não estou utilizando nada aqui no prompt para mostrar a branch que eu estou. É muito fácil você colocar aqui uma indicação para saber que branch você está. Vou voltar agora. Opa! Para master. E vou fazer um merge da minha branch. Pronto. Lindamente, rapidinho. Estou aqui com a minha branch feita merge. Caramba, mais de 1h30 de história. É isso aí. 53 anos depois do Roshkind escrever as primeiras linhas do SCCS num PDP-11 no Bell Labs, a gente está aqui em 2026 com o Git rodando em bilhões de computadores. O GitHub valendo bilhões de dólares e times distribuídos pelo mundo inteiro colaborando em tempo real. Quando você abre o terminal e digita git commit, você está usando o ponto atual de uma estrada que começou com um cara querendo só não perder o trabalho dele no fim do dia. E olhando essa história inteira, dá para ver um padrão muito claro. Cada VCS resolveu um problema concreto do anterior. O RCS tirou do SCCS do papel de Engineering Report, né, e botou o código solto na universidade. O CVS botou o RCS na rede para as equipes funcionarem. O SVN Subversion consertou alguns dos bugs do CVS. O BitKeeper trouxe o conceito de distribuído. O Git pegou as ideias do Monotone do BitKeeper, jogou fora a complexidade desnecessária que tinha ali e botou aí no mundo. Cada peça é um incremento da peça anterior. Ninguém acordou um dia e inventou o Git do zero. O Linus pegou décadas de aprendizado e refinou. E Git ganhou não significa que a história acabou. O Mercurial continua vivo ali na Meta, na Mozilla. Estão movendo monorepos gigantes ali que dariam uma certa dor de cabeça até para o Git. O Perforce domina absoluto nos games e na área de semicondutores. O Fossil, ele segue ali firme rodando o SQLite, que por sua vez está rodando dentro provavelmente dentro do seu celular nesse exato momento. E aparecem ainda projetos tipo o Peugeot em Rust, tentando finalmente colocar a teoria de patches do Darks em prática numa implementação rápida. A história não acabou, ela está em um capítulo intermediário. Mas se eu pudesse deixar uma mensagem aqui no fim do vídeo, seria essa. Entender o VCS é mais sobre conceitos do que sobre comandos. Lock pessimista versus otimista, centralizado versus distribuído. Snapshot versus delta versus patches. Trunks e branches. Merge versus rebase. Esses conceitos sobreviveram a 50 anos de mudanças porque eles resolvem problemas reais que não vão embora. Os comandos do Git de hoje vão estar desatualizados, sei lá, daqui a uns 30 anos. Os conceitos não. Aprenda os conceitos. E para fechar, um agradecimento sincero a quem construiu essa estrada toda. Entre eles Mark Roshkind, Walter Tichy, Dick Grun, Larry McAvoy, Carl Fogel, Linus Torvalds, Olivia McCall, o David Ground, o Grayton Hort, o Richard Heap e dezenas de outros que a gente nem mencionou aqui. Sem essa gente, programar a equipe ainda seria mandar disquete pelo correio. Inclusive, novamente, agradecimento especial ao próprio Mark Roshkind, que pessoalmente autorizou o uso da imagem dele nesse vídeo, conforme mencionado. Foi uma honra, Mark. Obrigado. E se você gostou desse mergulho na história, deixa o like pra gente aí, se inscreve no canal e conta nos comentários qual VCS você usou primeiro. Eu, como comentei, comecei com o CVS lá em 1992. E você? Um grande abraço, te vejo no próximo vídeo. Valeu!